O Alexandre Danieli, ele é um brasileiro que serviu nas Forças Armadas norte-americanas em missões no Oriente Médio. Agora conversa com a gente ao vivo para trazer um pouco dessa análise em relação à estratégia militar. Muito obrigado por aceitar conversar com a gente. Seja bem-vindo ao nosso SBT News. Uma boa tarde para você. Eu já começo fazendo uma pergunta em relação, ainda pegando o gancho do que o Kawaguchi estava falando e com a informação complementar que eu trouxe. Essa estratégia adotada por aqueles que fazem os ataques. Então a gente tem pontos que já são um pouco mais previsíveis, pontos militares, pontos de energia, pontos mais estratégicos, e tem pontos secundários que mais para a estratégia também fazem sentido, como foi o caso da TV estatal. Então você ataca não só o poderio militar, como também atrapalha a comunicação de um país que já enfrenta uma falta de comunicação, como é o caso do Irã, que tem o fornecimento de internet interrompido. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade para esclarecer alguns pontos, digamos, de técnicos militares para o nosso linguajar mais popular. E realmente aqui nos Estados Unidos a gente está um pouco celebrando, né, seria a palavra que eu uso agora, porque está sendo tudo muito à frente da agenda proposta. A gente tem visto uma efetividade militar grande. Claro, não chegou a 100%, principalmente a defesa aí dos mísseis contra os nossos aliados, mas chegou aí a média de 80%, e a gente tá só analisando aí o que está acontecendo por lá, como é que os ataques vão continuar agora, e realmente, como você falou, se você analisar historicamente, os principais alvos foram atingidos, tem alguns alvos que ainda estão sendo atingidos hoje mesmo por lá, como os porta-mísseis, que a gente chama, né, que eles estão lá do Irã preparados para atingir os aliados, e também os secundários. Eu diria que o secundário realmente os Estados Unidos nunca tem em si atingir uma estação de televisão ou atingir alguns desses setores, porque a gente gosta de preservar esses órgãos civis. Mas, como às vezes um míssil pode ser desviado por algum sistema de defesa iraniano, ele vai acabar atingir pontos que a gente chama de efeito colateral de guerra, né? Por exemplo, como atingiu uma escola, como atingiu centros civis que a gente não esperava ter atingido. Na minha experiência, eu creio que a gente não tem essa intenção de atingir uma televisão, de atingir um hospital, uma escola, mas pode sim acontecer no desvio de algum míssil, principalmente porque o Tomahawk, que é o que está sendo mais usado, ele é um míssil que a gente usa desde os anos 80, pela precisão, pela velocidade, só que ele também pode ser facilmente desviado o percurso dele. Alexandre, só também trazendo aqui um pouco do contexto para explicar melhor para quem está nos acompanhando, até porque às vezes é um assunto que fica um pouco mais distante quando o assunto é a estratégia de guerra. Donald Trump tem dito, e você disse também agora, né, sobre o avanço, que o calendário do planejamento estaria avançado do que o acordado inicialmente. A pergunta que fica é a seguinte: em um cenário como esse, em que as etapas vão sendo atingidas de maneira cada vez mais rápidas do que as previstas, existem quantos cenários, ou então essas rotas vão sendo recalculadas conforme os alvos vão sendo atingidos? Eu queria que você traduzisse para a gente como funciona as etapas de um ataque como esse. Bom, eu tive na Guerra do Afeganistão, eu tive outras missões mais curtas em outros países aí do mundo inteiro, como o Fuzileiro Naval Americano, e geralmente no briefing, que seria uma reunião pós a pré-missão, a gente estabelece nossas metas de calendário, né, tudo hora por hora. Então, com certeza foi feito isso, e a gente tenta realmente cumprir aquilo. Não tem uma mudança estrutural muito grande de acordo com o que vai acontecendo, porque a gente tenta no briefing, para no final dessa missão militar de guerra chegar, a gente fazer o debriefing e ver que toda aquela reunião foi realmente cumprida. Então, a gente tenta não alterar muito, né? Não ter nada novo para alterar, mas a gente está sempre vendo se tem algum efeito colateral, se tem algum sistema que a gente precisa revitalizar. Hoje, a gente está muito preocupado aí, acompanhando as notícias aqui do Pentágono, que todo o sistema, a bateria de defesa de mísseis americanas e Israel, eles estão comprometidos com a manutenção agora. Então, se tivesse um outro país no mundo que fosse atacar os Estados Unidos e Israel, a gente já ia ter uma fragilidade muito grande para se defender. Então, a preocupação hoje de manhã está sendo assim: quão rápido pode ser essa manutenção desse defesa antimíssil para que a gente possa restabelecer uma defesa melhor. Kawaguchi tem uma pergunta para você, Alexandre.
Alexandre, é claro que é um cenário hipotético, porque a gente não sabe ainda dos detalhes de como está acontecendo essa operação militar, mas o senhor acha que caberia nesse momento, ou que pode estar acontecendo, alguma incursão de forças especiais, ou seja, aquelas unidades de comando, militares altamente treinados, que são mandados para o terreno? Pergunto isso porque lá na Guerra de 12 Dias, no ano passado, Israel até cogitou mandar militares de forças especiais para atacar aquelas instalações dentro das montanhas onde ficam guardados o material nuclear. A gente sabe que em segundo dia de guerra é muito difícil que a gente saiba o que está acontecendo lá no campo de batalha. Por exemplo, no primeiro dia de guerra da Ucrânia, a gente só foi saber meses depois que a Rússia lançou paraquedistas para tentarem assassinar o presidente Volodymyr Zelensky. O senhor acha que nesse contexto que a gente está vendo, há espaço para a operação de forças especiais nesse cenário no momento? Eu acredito que estava como um plano se não tivesse essa lista enorme de políticos ligados ao Ayatollah que foram mortos ontem. Se algum desses alvos não tivesse sido atingido, com certeza teria entrado o Navy SEALs, que é a nossa força de eliminação de alvos, né, que entra lá para eliminar alvos, como foi o Bin Laden, ou o Delta, que é uma força de captura, como foi feito com o Maduro. Então, são as duas forças principais que a gente usa, uma para eliminação de alvo, outra para captura deles mesmos. Mas só que a gente não consegue identificar um nome que ficou vivo, né, digamos assim, dessas lideranças iranianas que seja tão importante. O que eu acredito que tenha lá são agentes da CIA infiltrados há muitos anos, já parte da comunidade, que foram esses que negociaram com esse conselho que foi estabelecido para eleger o novo Ayatollah. Né? Pelo visto, o presidente do Irã, ele foi um dos que foi feito esse approach, que seria chegar perto dele e dizer, olha, o negócio é o seguinte, nós vamos entrar em guerra, nós vamos bombardear, queremos confiar no senhor para assumir o comando aí temporário e que fulano de tal vai ser o próximo Ayatollah, que eu não lembro o nome dele que foi definido hoje, mas os Estados Unidos faz toda essa negociação, como foi feito na Venezuela com a Delcy e o irmão dela, um pouco anterior aos ataques. Quando essas pessoas chaves concordam e dizem, não, venha para cá, pode contar comigo, nós vamos ser teus parceiros, aí é feito esses ataques, como foi feito com esses nomes que foram todos eliminados. A gente não tem o conhecimento de algum nome que ficou vivo que possa entrar um Navy SEAL ou um Delta Forces para eliminar ou capturar o alvo. Só para complementar e contextualizar para quem está chegando agora, né, o Alexandre está citando uma divulgação feita pelo governo de Israel, trazendo então um cenário de 14 nomes, além do líder supremo Ali Khamenei, que foram então eliminados nesses ataques recentes. Então seria toda a estrutura, a alta cúpula, realmente que teria sido eliminada, neutralizada. Na sua tela a gente inclusive acompanha, né, uma arte mostrando quem são as figuras. Líder Ali Khamenei então no topo de toda essa pirâmide, e depois os elementos ou as figuras mais importantes que davam todo o suporte para essa atenção e para essa atuação de Ali Khamenei. Eu quero colocar na nossa conversa minha colega Vitória Abel, direto de Brasília, que quer conversar com você também, Alexandre. Alexandre, você falava agora há pouco de como provavelmente o governo americano pode ter negociado com esse novo Ayatollah, que é o Ayatollah Arif. Mas, de toda forma, o governo iraniano ainda fala que vai fazer uma resposta, não terá limites para responder os Estados Unidos e as forças de Israel também, e chegou a mencionar a possibilidade de ataques. E a gente tem também o apoio popular que, de certa forma, o regime Ayatollah também tem, com manifestações que estamos vendo, inclusive, de revolta pela morte do Ayatollah Ali Khamenei. Diante disso, o governo americano, na sua avaliação de estratégia militar, estaria preparado justamente para receber algum tipo de ataque iraniano? Estaria preparado para responder? E se você avalia que, de fato, isso tem chances de acontecer? Então, obrigado pela pergunta. O que vai acontecer agora é que tem a segundo e terceiro escalão militar iraniano, que pode ser aquele pessoal ainda que está
morte a Israel, morte a americano, que toda a mentalidade do Ayatollah antigo, pode ser que esse segundo, terceiro escalão esteja terminando com os mísseis e com o armamento que tem o Irã para tentar atingir os aliados ou propriamente Israel. Mas para nós é até interessante que eles façam isso, que eles usem esses últimos mísseis, esses últimos armamentos, porque aí nós vamos cumprir mais um objetivo, que é ter o Irã eliminando a balística de mísseis que eles têm atualmente. Então, como a gente já está preparado e eles estão fragilizados, eles usando esses últimos mísseis, esses últimos armamentos de longa distância, para nós é interessante, porque a gente vai conseguir eliminar eles com a nossa defesa restante também de mísseis assim. O que acontece nessa negociação com o novo grupo que vai assumir historicamente sempre aconteceu isso, com o Iraque, com o Afeganistão, com a Venezuela recentemente, né? A gente aproxima algumas pessoas que são mais simpáticas, que os nossos agentes da CIA já estão lá, boots on the ground, há algum tempo no país, já estudando, já de repente com contato, mas a gente entende que essas pessoas também têm que ter um discurso para aquelas pessoas que apoiavam o antigo regime. Por exemplo, trazendo a Venezuela novamente, a Delcy, às vezes, a presidente Delcy, tem um discurso bem chavista de vez em quando para o seu povo, e a gente entende que ela tem que ter esse discurso interno. Então, esse novo grupo que vai assumir, com certeza ele vai ter um discurso interno para alimentar aquelas pessoas do antigo regime, mas, ao mesmo tempo, ela vai continuar negociando com Israel e Estados Unidos, porque esse foi acordado. O que geralmente a gente faz com o militar é dizer, você tem duas opções. Ou você trabalha com a gente de agora em diante, ou você vai ser mais um alvo eliminado. Você está vendo aí seus 14 companheiros foram eliminados. Se você não cumprir esse novo acordo que a gente vai entrar, infelizmente, a gente vai ter que usar força militar. Essa estratégia acaba sendo adotada, né, justamente para fazer ali que na base de uma negociação / de uma ameaça, você tenha ali algumas figuras que possam de alguma forma ceder ou então sentar para conversar. Carl Augusto quer complementar a informação e trazer mais uma pergunta. É justamente sobre isso, sobre o que o senhor sugeriu, poderia ter havido uma negociação prévia. Eu queria só ressaltar que essas negociações, elas acabam não sendo trazidas a público, ou seja, elas não são confirmadas, até justamente porque são o trabalho das agências de inteligência, o que a gente chama aí de espiões. Não é exatamente isso, que nem do filme que a gente vê, mas o que ficou muito latente é que, pelo menos lá na Venezuela, teria havido uma negociação com a Delcy Rodrigues para que não fosse necessária uma mudança de regime, e sim que o regime venezuelano ficasse mais dócil aos Estados Unidos. O que o Alexandre está trazendo para a gente é que pode ter havido essa negociação no Irã, mas a gente ainda não tem declarações formais. Talvez a gente nem venha a ter, mesmo que tenha acontecido. É um raciocínio muito interessante que ele traz para a gente, mas não é uma coisa que é assumida pelos governos. Então é uma coisa que fica no terreno do xadrez aí da estratégia, que eles nunca vão assumir de fato se eles negociaram ou se eles não negociaram. Mas o que eu queria pedir para o Alexandre aprofundar o raciocínio dele, então o senhor acha que eles podem ter eliminado propositalmente algumas figuras e não eliminado outras figuras para justamente criar margem de negociação? Esse é o raciocínio do senhor? Exatamente. Como você falou, né, os nossos espiões, o pessoal da CIA, que já está lá em Teherã, no Irã há muitos anos, eles fazem uma seleção de alvos, como a gente fez no Afeganistão. Eu estive no sul do Afeganistão, em Nimroz, Farai, Helmand. Nós tínhamos uma lista de pessoas, líderes, que nós poderíamos confiar 100%, 50% e 10%, né? Então, a gente vê que foi muito estratégico e muito certeiro eliminar esses 14 alvos, que com certeza fazem parte daquela lista que o agente da CIA infiltrado falou assim, olha, esses 14 aqui são muito importantes no governo atual, são muito ligados ao sistema, tem que ser eliminado, não tem conversa com eles. Mas esses outros aqui, dá para ter uma proximidade, ou ele tem alguma coisa que ele deixou para trás que pode, né, ser usado contra ele. Essas pessoas aqui dá para negociar pelo histórico que a gente tem. Vamos deixar eles vivos, porque você hoje não, pela nossa falha no Iraque e no Afeganistão, de eliminar completamente um regime e botar pessoas que a gente achava que ia dar certo nesses países, hoje é muito melhor você segurar algumas pessoas que você pode ter uma negociação, né, e você pode conversar, você pode sentar numa mesa e chegar a alguns acordos, e deixar essas pessoas mantendo esse regime mais 1, 2 anos, até que você consiga lentamente mudar o regime
desse fanatismo, né, digamos assim, desse radicalismo que eles tenham. Então, eu acredito fielmente que, claro, como você disse, né, essas informações da CIA, da inteligência, não vai ser divulgado ao público, mas o Trump, ele não se aguenta em algumas coisas, né? Hoje de manhã ele anunciou que ele apoiava muito, gostava muito do presidente que foi escolhido para o conselho, que essas pessoas escolhidas eram pessoas que ele realmente gostaria de sentar e conversar, que são pessoas que ele gosta muito. Então, assim, nessas poucas frases que o presidente Trump largou, a comunidade de inteligência, nossa comunidade militar, fica bravo, porque é coisa que não deveria estar saindo. Mas ele já deixou assim, olha, essas 3 pessoas são as pessoas que eu gosto muito, quero muito sentar com eles e conversar. Então, nisso dá para ter um sentido, né, que foi feito essa pré-negociação com esses 3 nomes do Conselho e que isso está tudo sendo gerido de acordo com o plano. Então, pegando o gancho, mais ou menos o movimento que foi feito na Venezuela, em que ele já sinalizou logo depois que tinha um apreço ou tinha uma possibilidade de negociação com a presidente interina, logo depois da prisão, então, do Nicolás Maduro. Alexandre Duanelli, muito obrigado pela sua participação, pela sua análise, pela sua avaliação sobre esses ataques no Oriente Médio. O Alexandre é um brasileiro que serviu no exército norte-americano, né, em missões, inclusive, no Oriente Médio. Agradeço muito sua participação, a gente se vê numa próxima. Muito obrigado.